1 de João, capítulo 2, versículo 18. Foi a pregação que a passagem que já lemos no início deste culto. E no caso agora vamos poder fazer a sua leitura e a sua exposição. No caso, nós na semana passada estivemos a falar sobre não amar o mundo. Hoje, segundo a graça de Deus, iremos estar a falar sobre permanecendo na verdade em meio aos anticristos. Permanecendo na verdade em meio aos anticristos. Então, a passagem, como eu estava a dizer, fica na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, até ao versículo de número 27. E então, vamos fazer a sua leitura e de seguida também vou, antes mesmo da exposição, vou ter um momento de uma palavra de oração. Diz assim então a palavra do Senhor: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também o que desde o princípio também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos negam. Dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Até aqui então a palavra do Senhor. Vamos então ao Senhor em oração. Senhor bom Deus, nós te agradecemos o teu amor por nós, agradecemos o privilégio que temos de estar aqui neste momento para te ouvir também falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Pedimos que venhas então estar a conduzir as nossas mentes, os nossos corações após ti, de forma a que não nos distraiamos, Senhor, com nada mais, os nossos pensamentos não deambulem, mas antes possamos estar agora fixos e fitos em Jesus Cristo, na sua obra completa e na sua palavra que nos traz a vida eterna. Senhor, peço que venhas então abrir os nossos corações e iluminar os nossos entendimentos para que te entendamos, que por sua vez o que seja aqui pregado seja a tua palavra e a tua palavra somente, e que esta venha a fazer a sua obra, não volte para trás vazia, mas possa fazer o que lhe apraz. Senhor Deus, clamamos, suplicamos que fales connosco neste momento por meio da tua palavra. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Podem sentar, amados irmãos. Os primeiros dois versículos que nos acompanham aqui nesta passagem, versículo 18 e versículo 19, nos dizem então: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse
que não são todos de nós. Então, amados, nós lembramos que a vinda de Cristo é descrita como a plenitude dos tempos. Por exemplo, em Gálatas 4, do 4 ao 5, nos diz isso. Afirma que a vinda do Senhor Jesus Cristo aconteceu na plenitude dos tempos. Então, no ápice dos tempos, se nós pensarmos como que no formato de uma montanha, a vinda de Cristo é o cume, o pico da montanha. Desde que, então, por sua vez, Ele ascendeu aos céus, nós já nos encontramos no fim dos tempos, na última hora. Não é à toa que a história da humanidade foi essencialmente dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Logo, a derradeira caminhada para o fim do mundo iniciou ao Jesus ter, após ressuscitado e se apresentado a dezenas de testemunhas, ter ascendido aos céus, à vista de todos os presentes. Assim sendo, nós aguardamos apenas os derradeiros cumprimentos necessários para a sua vinda, a qual não podemos antecipar nem atrasar. No entanto, com corações desejosos, nós proclamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabemos que há pessoas que acham que nós conseguimos ou adiantar, ou antecipar, ou atrasar a vida de Jesus, mas sabemos que não é assim, porque a palavra do Senhor já nos determinou, já nos instruiu que está determinado o dia e a hora específica na qual Jesus vem. E Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos, é quem fará com que isso certamente aconteça no momento apropriado. Em linha com isso, João alertava os seus ouvintes, há quase 2000 anos atrás, que já tinha chegado a última hora e que eles, tal como nós, pertenciam ao povo de Deus e viviam a caminhada no e para o fim dos tempos. Então, eles, como nós, pertencemos ao povo de Deus que vivemos na caminhada no e para o fim dos tempos, para a derradeira última hora. Última hora é essa que trazia consigo vários avisos que o Filho e o Espírito de Deus deu pela boca e pena própria e dos apóstolos também, de que se manifestariam vários anticristos, até que então surgiria o derradeiro e mais terrível anticristo. No entanto, algo a denotar é que enquanto as pessoas muitas vezes perdem o tempo obcecadas com supostas interpretações sobre o final dos tempos e sobre quem será o verdadeiro derradeiro anticristo, simultaneamente se deixam influenciar pelos anticristos corriqueiros da vez. Tal como João estava a alertar que já estava a ocorrer no seu tempo. Quando se usa o termo anticristo, aqui em particular, não estamos apenas a significar um opositor ou um perseguidor da Igreja, pois precisamos de ter em atenção que o termo anti, no seu sentido original, no grego bíblico, não apenas significa contra, mas que anti pode também significar em vez de ou no lugar de. Ou seja, os anticristos e o derradeiro anticristo não precisam ser pessoas que surgem logo em contexto de perseguição à Igreja. Antes, como já acontecia naquele tempo, eles buscarão se infiltrar nas igrejas locais com o objetivo de subverter a sã doutrina bíblica e desviar as mentes
os corações e a fé das pessoas para eles ou para um sistema de crença substitutivo ao cristianismo bíblico descrito na Palavra de Deus. Por exemplo, a título também de informação para enriquecer o conhecimento, talvez os irmãos saberão que os nossos irmãos participantes na Reforma Protestante chamavam ao Papa e ao papado de Anticristo, porque é alguém que se está a colocar no lugar que é exclusivo de Cristo. Então, como ele puxa para si títulos que só pertencem a Cristo, como o Vigário de Deus, o Sumo Pontífice. Pontífice é quem faz a ponte, é literalmente quem constrói a ponte. Mas nós sabemos que o único mediador, a única ponte entre Deus e os homens é Jesus. Então, se ele puxa para si o título de Sumo Pontífice, ele está a puxar para si um título que pertence apenas e exclusivamente a Cristo. Então, o papado e todas as pessoas que se sentarem naquela cadeira, digamos assim, são um tipo de anticristo. Estão-se a colocar num lugar que não pertence a eles, mas que pertence apenas a Cristo. Não a cadeira de Roma em si, mas estes tipos de títulos que eles puxam para si. Então, como estávamos a ver, e tem sido também claro ao longo da história da Igreja, lamentavelmente têm surgido líderes de grupos que puxam também para si glórias, honras e títulos e autoridade que pertence exclusivamente a Cristo e que desviam as pessoas da sã doutrina para novos pensamentos, novas formas de encarar a fé, mas não de uma forma bíblica e saudável. Como dizia logo, enquanto enfim não se levanta o derradeiro anticristo, nós precisamos estar vigilantes e firmes na rocha eterna que é Cristo, o qual podemos conhecer pela sua palavra. E ao Santo Espírito assim, ao Santo Espírito assim abrir os nossos corações e iluminar as nossas mentes, crescendo em comunhão com irmãos na fé, genuínos, que nos estimulam e a quem estimularemos às boas obras. Lembrando que, tal como nos alerta a palavra de Deus em Mateus 24:13, a perseverança é marca da verdadeira salvação, quando nos afirma: quem perseverar até ao fim será salvo. Assim sendo, não é raro nem de estranhar, mas naturalmente é triste e de lamentar que muitos que passam por igrejas bíblicas rapidamente buscam por meios, por lugares em que sejam faladas coisas que lhes como que sejam mais agradáveis ao seu coração, apelem mais ao seu sentimento e sejam mais suaves ao ouvido. Outra das recomendações, ou antes outro dos alertas que nós temos sobre o fim dos tempos, é que exatamente as pessoas e muitos, e pelo contexto inclusive da própria passagem, dá para entender que o que está a ser descrito era no contexto de igrejas locais, era no contexto de igrejas que muitos iriam como que sentir comichão nos ouvidos, não é? Iriam rejeitar a sã doutrina, mas antes iriam procurar mestres segundo os seus próprios corações, segundo os seus próprios pecados, como Paulo fala assim a Timóteo também. Então, como também descrevia, não é em todas as ocasiões e não é em todas as situações em que acontece alguém sair de uma igreja, mas ainda assim é verdade bíblica o que diz no versículo 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Isto leva-nos aos versículos seguintes. No caso, vamos ler o 20, o 21, e vamos dar um pulo também para o 27, que está bem relacionado com estes versículos, a fim de explicar. Então, 20
diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Versículo 27 depois diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, até aqui, a palavra do Senhor. Nós precisamos entender esta passagem no contexto no qual ela está a ser escrita, no contexto também do que está a ser aqui tratado nesta carta e qual o propósito também que João tem em escrever o que está aqui a escrever, em particular para os seus ouvintes iniciais e aquilo que eles estavam a passar naquele momento. Nós não podemos isolar esta passagem do restante das Sagradas Escrituras. Pois nós temos passagens, como eu irei apenas citar, neste caso para os irmãos que tomam notas possam anotar, e também, por sua vez, depois possam conferir e talvez, ao eu citar, os irmãos lembrem, mas tanto em 1 Coríntios 12, 28 e 29, Efésios 4, 11 e 12, 1 Timóteo 3, 2, 2 Timóteo 2, 24, nos falam sobre a necessidade de que existam na Igreja irmãos, em particular, a saber, os presbíteros ou pastores, são nomes intercambiáveis. Presbíteros ou pastores é a mesma função, o mesmo cargo, o mesmo ofício, que são e precisam ser aptos para ensinar. E ensinar outros naturalmente. E muito do que gira em torno da nossa caminhada cristã está correlacionada com nós, com nós nos ensinarmos uns aos outros. Inclusive, por exemplo, lembramos as passagens também de Paulo a Timóteo, quando diz que, inclusive, por exemplo, as mulheres mais velhas, mais maduras, ensinem às mais novas. E naturalmente que os nossos vários encontros, não só o encontro dominical, não só o culto solene do Dia do Senhor, mas os nossos encontros semanais, quando temos a nossa reunião de oração às quartas-feiras, começa às 8 da noite, tanto aqui presencialmente, como os irmãos podem acompanhar também pelo Zoom, em vossa casa. Então, quando existem encontros de senhoras, quando existem encontros de homens, os nossos encontros, por norma, giram à volta do ensino, à volta do estudo, à volta da partilha e da ajuda mútua. Então, como estava a dizer, nós não podemos reinterpretar o que João aqui nos diz como uma espécie de crítica ao ensino ou à capacidade de aprender, porque a capacidade inclusive de aprender é uma marca cristã da humildade. No entanto, o que João aqui nos adverte, enquanto combatia seitas que ensinavam sobre a salvação por meio do conhecimento, e conhecimento esse que estava reservado e oculto apenas para alguns, para um grupo seleto, elitista, de iluminados. No entanto, aqui, o Espírito Santo é descrito como a unção, e tal como os sacerdotes do Velho Testamento, sobre os cristãos foi derramado o sinal da sua santificação para Deus, da sua separação dentre os demais. Mas enquanto antes era literalmente um perfume com base em óleo, em azeite, que era derramado sobre os sacerdotes, agora nós recebemos o próprio Espírito de Deus sobre nós, para habitar e não mais sair. E sendo que aqui a ênfase é em contrariar o falso ensino sobre ensinamentos, passa a redundância, ocultos e reservados apenas para uma elite seleta. Pelo contrário, aqui é afirmado que é para e está em todos os salvos. O Espírito Santo é para todos os salvos e está em todos os salvos. E por sua vez,
também como aqui temos. Assim sendo, todos os cristãos genuínos têm o Espírito de Deus, têm a unção da parte de Deus, têm a marca e o selo da salvação, conforme Efésios 1, do 13 ao 14. Então não é algo que acontece após a salvação, ou que é só reservado para alguns mais espirituais ou mais especiais. Mas é Ele, o Espírito Santo, quem nos ajuda a aprender, a relembrar e guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Conforme, por exemplo, nós temos em João 14, 22, do 22 ao 24 e 26. Aliás, vamos abrir em João 14. Será bom lermos esta passagem. Evangelho segundo João, capítulo de número 14. E diz assim o versículo 26. João 14, versículo 26. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Que é aquilo que João está a fazer aqui completamente referência também na sua primeira carta. Disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É isto que João está aqui a fazer referência na sua carta. Mas, amados irmãos, não é que logo desde o momento da nossa conversão, e não é passados 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos, 50 anos de cristãos, que nós já sabemos ipsis verbis, ou seja, completamente, literalmente, todas as coisas. Mas antes, o Espírito Santo ensina a todos os crentes tudo o que é necessário, essencial de se saber, ou seja, não é um conhecimento que está reservado só para alguns. Entendem? É este o grande contraste que João está a falar. Enquanto estes grupos gnósticos ou antes proto-gnósticos, estes grupos que deram origem aos gnósticos, como eu dizia, era uma seita que acreditava que as pessoas eram salvas pelo que sabiam, mas era um conhecimento que não era para todos. Não era todas as pessoas que podiam buscar esse conhecimento, essa iluminação. Só alguns é que podiam ser iluminados, só alguns é que podiam saber. E João está a dizer, não, aquilo que é para saber, aquilo que os cristãos precisam de saber é para todos. E é porque o Espírito Santo que está em todos, ensina a todos. Então o Espírito Santo, não só o Espírito Santo, não é só para alguns, mas é para todos e está em todos. Mas também o conhecimento não é só para alguns, é para todos. E todos sabem, pelo menos todos são cristãos, sabem pelo menos o básico, essencial, mínimo sobre a história, digamos assim, a mensagem da salvação, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda que, naturalmente, nós vamos passar o resto da nossa vida, inclusive por toda a eternidade, a conhecer mais de Deus e nunca o vamos esgotar. Nunca vamos chegar ao final de quem Deus é, nunca vamos saber tudo sobre Deus. Mas esta é uma verdade que nós podemos saber, inclusive, e ter como alegria e expectativa esta realidade que o Senhor Deus nos ensina, nos instrui e nos ilumina pelo seu Santo Espírito. Por norma, inclusive, muitas vezes essa é uma realidade, talvez aqueles que cresceram dentro das igrejas e cuja conversão tenha sido até mais tarde, ou seja, só com mais idade é que se tenham convertido. Por norma, uma grande diferença que acontece é que antes a palavra de Deus, a Bíblia, pode ser um bocado confusa e não fazer muito sentido, e de repente, agora eu leio isto, faz sentido para mim. Agora eu consigo entender minimamente o que estou aqui a ler. Por norma, essa é uma das diferenças que se sente quando alguém cresce na igreja antes de ser salvo e de repente dá-se a sua conversão e agora a Bíblia faz sentido. Agora a Bíblia fala com ele. Agora a Bíblia a gente consegue entender um pouco mais. Não é que seja absolutamente mais fácil de ler, porque a nossa carne vai militar contra isso. Como também não é que agora é fácil orar, porque a nossa carne vai lutar contra isso.
Não é fácil nós cumprirmos, digamos assim, nós buscarmos cumprir os meios da graça. Não é fácil a gente jejuar. A nossa carne vai lutar contra isso. Todas estas coisas, a nossa carne vai buscar contra, não é? A gente começa a orar e de repente bate sono e a cabeça vai voar e já vamos estar a pensar em tudo. Não, eu agora vou parar aqui 5 minutos para ler a Bíblia e de repente começam as notificações e não sei o quê e começamos a pensar em outra coisa. Então, a nossa carne milita, não é? Batalha contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas, por sua vez, em Jesus há vitória. Capacitados, não é? Pelo Santo Espírito de Deus, há vitória. E podemos ter a vitória, então, contra as nossas próprias vontades, a nossa própria, digamos assim, vontades pecaminosas e a nossa carne que ainda nos puxa para o pecado. Por isso é que, inclusive, terminando só este parênteses, não é raro quando se diz, não é? Às vezes nas igrejas algum irmão diz: epá, esta noite não dormi nada bem, ou de vez em quando agora acordo de madrugada e depois fico sem sono. E muitas vezes foi que se disse: vai orar que o sono vem logo. Porque novamente muitas vezes é caricato, mas parece que a nossa carne é aquilo. A gente está tão insônia, não vou orar, começa a orar e pum, logo a carne puxa a gente para ficar com sono e para dormir. Então é uma batalha real, uma batalha diária, mas novamente é este contraste que eu queria que ficasse claro o que João aqui está a dizer. Não é que João está a dizer que os cristãos sabem tudo sobre tudo. Não é isto que está aqui a ser dito. Ou que aqueles irmãos primeiros que receberam esta carta, sabiam tudo sobre tudo e que não precisavam que ninguém lhes ensinasse. Não, era exatamente o contraste entre aqueles que diziam: não, o conhecimento da salvação é só para alguns. Só alguns é que vão chegar a ser iluminados e ter este conhecimento fantástico. Não é para todos. E João está a dizer: não, todos os cristãos têm a unção de Deus, têm a unção do Santo, têm o Santo Espírito sobre eles, neles, e então não precisam que venha nenhum mestre iluminado, nenhum profeta iluminado, nenhum apóstolo a dizer: não, vocês não sabem as coisas ocultas que eu estou para revelar. Não é como aqueles youtubers, aqueles canais do YouTube, verdade revelada, 1400, não sei o quê, aqueles só sobre teorias, e não, vocês vão saber uma coisa que vocês nunca ouviram, não está em lado nenhum, mas eu sei. Então vemos que ainda nos tempos de agora continua a haver grupos assim e pessoas assim que vêm: vocês têm aqui coisas que estão aqui na Bíblia, vocês nunca ouviram ninguém explicar, agora eu vou explicar isto que nunca ninguém vos explicou. Então a palavra de Deus aqui, João vai instruir sobre isso, não é reservado só para alguns, mas antes para todos os cristãos têm acesso por meio do Santo Espírito de Deus. Todo cristão, e era algo que nós, como protestantes, digamos assim, lutámos bem, muitos irmãos morreram para isso, para todos os cristãos terem a Bíblia na sua mão, para todos os cristãos terem livre acesso, chamado livre exame das Escrituras. Todos os cristãos possam ter acesso, possam ler, possam aprender e, capacitados pelo Santo Espírito e também instruídos, não é, dentro da sua comunidade, possam conhecer mais e mais de Deus. Mas bem, versículos 22 ao 24 da 1 de João, capítulo 2. Capítulo 2, então, 22 ao 24, começa por dizer: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Amados, a fé cristã é sim, de facto, verdadeiramente exclusivista. Na medida em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o único nome sob o qual toda e qualquer pessoa pode ser salva, se apresentou a si mesmo como exclusivo e único. Foi o próprio Cristo que se apresentou como o exclusivo e o único. Num tempo
em que a suposta tolerância do politicamente correto quer forçar e promover o ecumenismo, o que é o ecumenismo? O ecumenismo é a junção e a união e a cooperação de todas as religiões como sendo igualmente válidas e aceitáveis. Vemos inclusive muitos, e lamentavelmente tem sido inclusive um tanto ou quanto popularizado e promovido pela própria Aliança Evangélica Portuguesa, o chamado diálogo interreligioso, e fazem lá aqueles eventos em que tem lá judeus e muçulmanos e budistas e não sei o quê. Vamos aqui falar o diálogo interreligioso, e inclusive é uma coisa que a Igreja Católica Romana tem começado também a popularizar bastante. Não, vamos fazer aqui uma cimeira, não é? Vamos ter aqui judeus e islâmicos e tal, somos todos pela paz, não é? Temos muita coisa em comum, temos que promover o diálogo interreligioso, mas isso é um engano satânico, que afirma que em todas as religiões há verdade, que aponta para Deus e tudo mais. Enquanto em João também, capítulo 14, aliás, podemos abrir, é mais fácil de ler para não ficar apenas na afirmação. João 14:6. O que é que Jesus nos diz em João 14:6? E aliás, permitam-me só uma adenda, uma pequenina adenda, porque recentemente e lamentavelmente eu tive uma pessoa bem próxima de mim que me fez uma afirmação quando eu apresentei várias citações bíblicas para fundamentar um argumento. Ele virou-se para mim e disse: eu não li palavras de Jesus. Isso não me interessa porque eu não li palavras de Jesus. Amados, sempre que nós estamos a ler a palavra de Deus, isto é a palavra de Jesus. Pode ter sido dita por João, pode ter sido dita por Paulo, pode ter sido dito por Jesus, o próprio Jesus é encarnado, mas é sempre pelo Espírito de Jesus. Foi o Espírito de Jesus que falou desde os profetas do Velho Testamento, falou por meio de Moisés, e falou por meio de Paulo, por meio de Pedro. É sempre a mesma autoridade. E não é porque num caso foi Jesus que disse da sua própria boca, e no outro caso não foi Jesus que disse da sua própria boca, que não aqui, e como existe também muitas vezes Bíblias que colocam as palavras ditas pela boca de Jesus em letras vermelhas. Não, este está aqui a letra vermelha, e isto sim, a gente tem mesmo que cumprir. O resto é resto. O resto não é palavra de Jesus, é palavra de homens, é palavra de Paulo, de Pedro, de João. Não, amados irmãos, isso é novamente um engano satânico. Toda a palavra de Deus, como 2 Timóteo 3,16 ensina, toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é? Toda a Escritura. Então aqui, em particular, foi o próprio Jesus que, quando estava aqui na Terra, quando estava aqui encarnado no meio de nós, que ele disse. Mas se fosse uma citação de outro apóstolo, é a mesma validade, irmãos. É o mesmo Espírito que está a falar e a trabalhar e a promover um único alvo. Ok, amados irmãos? Só porque eu disse, como eu fiz aquela afirmação, palavras do próprio Jesus, não é porque tem mais validade do que o texto que nós estávamos a ler anteriormente, só para deixar isto claro. Mas bem, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, o que é isto senão uma afirmação extremamente exclusivista? Extremamente exclusivista. Jesus não se apresentou como um caminho. Ele não se apresentou como um caminho entre os demais. Como se houvessem vários outros caminhos que conduzissem a Deus. Ele, pelo contrário, se apresenta como sendo o caminho. Ou seja, o único caminho. Mas não só isso. Como em contraste com o versículo que fala em mentira, o versículo anterior, não é, de 1 João, sobre aquele que era mentiroso, não é, 1 João 22 ao 24, em contraste com João escrever aquilo
descrever aqueles que eram mentirosos e que promoviam a mentira, Jesus apresenta-se também como ele sendo não uma verdade entre várias outras verdades, como se a verdade fosse relativa. Jesus antes apresenta-se como sendo a verdade. Então ele é a definição de verdade. Nós só podemos interpretar e conhecer corretamente este universo por meio do próprio Deus que o criou. Então, a forma como nós vamos entender e compreender este universo é por meio das Sagradas Escrituras. Isto não quer dizer, não é? Isto, e às vezes as pessoas entendem mal. Quando nós dizemos, por exemplo, que a Bíblia é completamente suficiente e apta para nos instruir em todas as matérias essenciais, estamos acima de tudo a falar sobre matérias de fé e da realidade, como é que realmente é o universo. Mas não quer dizer que a Bíblia tem toda a sorte de funções e de equações e questões, por exemplo, de física e química e sobre a astronomia e sobre aspectos desses. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer é que para conhecermos corretamente este mundo, de interpretarmos este mundo e nos conhecermos a nós próprios e qual a solução para o nosso maior problema, que é o pecado, nós precisamos de conhecer o Senhor por meio da sua palavra. Então, enquanto vai surgir e aquilo que agora, digamos assim, é chamado de ciência, muito daquilo que é chamado de ciência vai começar a tentar inventar toda uma série de teorias para negar o facto de Deus é que ter criado o universo, para negar exatamente a realidade de que o universo antes não existia, que teve que haver um momento que passou a existir, para negar a realidade exatamente de que todas as coisas, por causa exatamente e como consequência do pecado, caminham por si para a desordem e para a destruição e não para a ordem. Então não dá como algo que foi criado, como se tivesse sido criado por acaso, e a vir à ordem completamente sozinho. E vai exatamente haver um monte de teorias agora para negar o pecado. Não, o problema das pessoas não é o pecado, são os traumas, é a questão de a forma como foi criado, é a forma como os pais o trataram. A pessoa não é pecadora, não, ela precisa às vezes é um desequilíbrio hormonal, precisa tomar aqui um remédiozinho e tudo mais, mas isto do pecado, isto são coisas ultrapassadas, a pessoa precisa se libertar da culpa própria e tudo mais. Então vai continuar a surgir uma série de regrinhas e de teorias e de tipos de ciência para tentar negar as verdades bíblicas. Mas enquanto a Bíblia não nos descreve exatamente que até o mundo está como é, o problema maior do mundo não é a questão da economia, não é a questão da política, não são fatores desses. Não é o aquecimento global e não é os puns das vacas. Esse não é o nosso maior problema. O maior problema do ser humano é o pecado. E é o pecado que contamina e afeta todas as áreas. Se toda a gente fosse rica no mundo, ia continuar a haver pecado. Se toda a gente fosse pobre no mundo igualmente, ia continuar a haver pecado. Se o clima, digamos assim, fosse como nós quiséssemos e fosse tudo sempre ao longo de todas as eras, que nunca foi certinho, e sempre se há uma certeza sobre o clima, é que ele muda. E nós mesmo lendo a Bíblia podemos ver que houve tempos de seca, houve tempo de muita chuva, houve terremotos, continua a haver tudo, todas essas coisas já haviam, desde que o mundo é mundo e o pecado entrou no mundo, sempre houve. E sempre há de haver. Então há épocas de umas coisas, há épocas de outras coisas, mesmo antes de haver carros, antes de haver combustíveis, antes de haver tudo isso, sempre houve e vai sempre haver. E inclusive há algo que a Bíblia descreve sobre o final do mundo, descreve o mundo a acabar, muito quente, por causa de que não há água em lado nenhum. Lembremos, a Bíblia já nos mostra ao final, então não, a água não vai acabar, não vamos todos cozinhar aqui vivos por causa dos combustíveis fósseis, não o gelo não vai acabar no mundo. Novamente, como é que nós vamos interpretar o mundo? É como nos estão a tentar alarmar e meter medo e a dizer, não é? Como se a gente agora vai atrás e vai ver notícias de 2008 a dizer que em 2025 já não ia haver água potável. Por exemplo, basta a gente começar a recuar, a gente recua para trás e era só previsões que neste momento Lisboa já devia estar alagada, toda cheia de água, não é? Já não devia haver gelo lá no Ártico e tudo mais. Mas voltando, a Bíblia nos descreve como realmente as coisas são. E claro que nós precisamos nos informar sobre o que realmente é ciência e entender realmente o que se passa no mundo, mas é pelo filtro
da Bíblia que nós entendemos a realidade. E é que percebemos que é isso. Mudam as pessoas, mudam as vontades, mudam as teorias. Ora o mundo ia virar, ora ia vir uma nova era glaciar, como dizia-se nos anos 70, que o mundo vai ficar, vai entrar numa era de gelo, vamos ficar todos debaixo de metros de gelo e não sei o quê. De repente, passados uns anos, como viram que as previsões não estavam a cumprir, não, vai ser agora calor. Vai vir o calor e vamos estar todos cozinhados no mundo inteiro e não sei o quê. Então vão passar as épocas, vão vir novas teorias e o mundo vai seguir até Jesus voltar. Assim vai ser o mundo até Jesus voltar. Então, nós não precisamos de nos sentir assoberbados sobre todas as coisas que vêm até nós, porque Jesus é que é a verdade. Ele é que é a verdade absoluta, e a verdade não é algo relativo, a verdade é algo absoluto, é alguém absoluto, é o próprio Deus. E por sua vez também, ele se apresenta como sendo a vida, o autor da vida, o dador da vida, a fonte da vida e subsistência de tudo o que existe, existiu e existirá. Não há ninguém, não há nenhum ser que exista à parte de Deus e que sem precisar de Deus para existir. Só Deus é que é o único ser que existe e subsiste por si mesmo. O milagre da sarça ardente que Moisés viu lá e que são daqueles detalhes que nós muitas vezes não prestamos atenção. Lembram-se quando Moisés tem aquela visão que vai à cume daquele monte e de repente vê uma sarça ardente? Mas lembram-se o que é que a palavra de Deus descreve? Que estava ali, que havia um fogo naquela sarça e que ela ardia, mas não se consumia. E nós muitas vezes passamos assim, batidos, lemos aquilo e passamos em frente. Mas aquilo está completamente interligado ao nome que Deus vai falar sobre si próprio. Lembram-se quando Moisés disse: então, mas qual é o teu nome? Quem é que eu digo que me vai enviar? O que é que Deus diz a Moisés? Eu sou. E esta ideia do eu sou transmite exatamente a ideia de que eu existo por mim próprio. Eu sou autossuficiente. Por isso, o fogo que estava a arder naquela sarça não dependia da sarça. Não estava a consumir aquela madeira. Ele não precisava da madeira para queimar. Era o fogo que existia por si próprio. E tal como aquele fogo existia por si próprio, Deus existe por si próprio. Estava tudo completamente ligado, uma coisa à outra, naquela passagem. Mas como estamos aqui a falar sobre vida, exatamente Deus é o único ser que existe por Ele próprio. Todos nós precisamos de Deus para existir. Todos nós dependemos de Deus para existir. Todos os seres, os anjos, os querubins, os serafins, precisam de Deus para existir. Só Deus é que não precisa de nada nem ninguém, mas que existe por si próprio. E então, e já começando também a caminhar para o final desta passagem, desta pregação, então, enquanto as seitas daquela altura tentavam separar o homem Jesus do Cristo, o Salvador, João adverte exatamente contra isso. Se nós nos virássemos para o mundo e disséssemos, em nome da tolerância, da inclusão, da boa vizinhança, que Jesus é apenas um caminho, é uma verdade, é uma forma de chegar à vida, poucos problemas nós encontraríamos. No entanto, não é o que o próprio Jesus Cristo fala sobre a si próprio. O homem Deus alegou e pediu e exige exclusividade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Logo, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Salvador e único mediador. E todas as vozes que se levantam para diminuir a essência e a sua natureza e obra vêm da parte do Anticristo. E aqui chegamos então aos últimos dois versículos, 25 e 26, que diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então Cristo bem nos disse lá, se nós agora voltássemos o capítulo 14 de João, está a ser muito lido
nesta manhã, porque ambas as passagens estão muito interligadas. Se nós abrirmos em João 14, a começar no versículo 1 até ao 14, diz assim, e já estamos assim então a caminhar para terminar esta passagem. João 14, 1 ao 14 diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o Pai, o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizeis tu: mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que aguardamos em Cristo, apesar de todas as provações e desafios terrenos, é a vida eterna. Logo, focamo-nos no alvo e rejeitamos todas as vozes contrárias e desviamos, sabendo que a vitória já foi alcançada por Ele, que agora, de graça, nos doa e atribui os louros, a premiação, a medalha, tal como nos comprou e lavou por inteiro com o seu precioso sangue. Vale a pena viver e morrer por esta verdade. Cristo nisto. Então, 3 aplicações para a mensagem desta manhã. Primeira aplicação. Lembro, enquanto enfim não se levanta o derradeiro anticristo, precisamos estar vigilantes e firmes na rocha eterna que é Cristo, o qual podemos conhecer pela sua palavra, e ao o Santo Espírito assim nos abrir os olhos e iluminar as nossas mentes, crescendo em comunhão com os irmãos na fé genuínos, que nos estimulam e a quem estimulamos às boas obras, lembrando que, tal como nos alerta a palavra de Deus em Mateus 24:13, a perseverança é a marca da verdadeira salvação. Segunda aplicação, assim sendo, todos os cristãos genuínos têm o Espírito de Deus, têm a unção da parte de Deus, têm a marca, o selo da salvação, conforme Efésios 1, 3 ao 14. Não é algo que acontece após a salvação ou que é só reservado para alguns, mais espirituais ou especiais. Mas é Ele quem nos ajuda a aprender, relembrar e guardar todas as coisas que Jesus ensinou, como diz em João 14:26. E última aplicação. O que aguardamos em Cristo, apesar de todas as provações e desafios terrenos, é a vida eterna. Logo, focamo-nos no alvo e rejeitamos todas as vozes contrárias e desafiantes, sabendo que a vitória já foi alcançada por Ele, que agora, de graça, nos doa e atribui os louros, a premiação, a medalha, tal como nos comprou e lavou por inteiro com o seu próprio sangue. Vale a pena viver e morrer por esta verdade. Crês tu nisto? Então,
Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus.